Todos nós confessamos o Pai Celestial, todos nós confessamos. Então, o Pai Celestial, ele está aqui. E você veio homenageá-lo. Então, é significativo, significativo. Então, escuta o Senhor Jesus falando. Quando o apóstolo Paulo, ele falou, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, é necessário a gente, em todo tempo, submeter a logística dos céus. O Senhor Deus, Ele revela em todo tempo que Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. O próprio Senhor Jesus revelou. Então escuta isso, olha uma orientação. Qual o propósito divino nessa manhã? Nós priorizarmos o nosso momento, no primeiro dia da semana, onde o mundo, nessa terra dos viventes, estão comemorando o dia dos pais biológicos. Mas nós estamos aqui comemorando o dia do Pai, que tem nos sustentado, que tem nos dado o ar que nós respiramos. E você veio aqui ter uma comunhão com o teu Pai, porque Ele nos gerou para sermos dependentes dEle, Então escuta o Senhor Jesus, respondeu-lhes Jesus, quer dizer, Jesus dando uma orientação sobre o Pai Celestial. É necessário a gente ter um entendimento. O que Deus representa para mim? Meu Pai. Eu sou o caminho, diz o Senhor Jesus. Eu sou a verdade. E a vida. Quer dizer, o Senhor Jesus estava falando sobre a nossa existência. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, olha ele revelando para a humanidade. Ó. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus estava falando, olha, o Pai, Ele está esperando você se achegar até Ele. E da maneira que você se achega até Ele, Ele se chegará a vós outros. Então o Pai, Ele está aqui, nesse momento, Ele está aqui te contemplando. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Na mesma proporção, nesse primeiro dia da semana, nós estamos aqui dedicando esse momento ao nosso Pai. O nosso Pai que é absoluto, Ele tem tudo que nós precisamos e necessitamos. E Ele é amoroso. Então, o nosso Deus, em todo tempo, Ele sempre nos posicionou que Ele espera que nós sejamos dependentes dEle sempre, das orientações dEle, porque Ele sabe o que está por vir espiritualmente, Ele sabe o que vai acontecer, aonde você quer chegar, Ele já chegou. E Ele, como Pai, Ele prepara o melhor. Então, em nome de Jesus, nós temos que entender, Ele quer o melhor para nós. Por quê? Porque Ele nos ama de uma forma imensurável. É isso que nós precisamos ter como convicção. Nosso Deus, Ele, em todo tempo, Ele quer cuidar. Ele deseja cuidar. Agora, Ele quer ver se eu tenho interesse de receber os cuidados dEle. Nós temos filhos, né, os pais daqui, e aí o que você quer? O melhor. E se você puder dar o melhor, você, que tem um coração humano, vai querer dar o melhor. Imagine o Pai celestial, amoroso, que ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Então, nós estamos aqui prestando, sabe, uma homenagem ao Pai que tudo tem nos proporcionado. Quantos livramentos eu tenho todo o tempo falando para a igreja. Meu amado, em nome de Jesus, olha, ingratidão não é nem sentimento. As pessoas falam sentimento de gratidão. Não, gratidão não é nem sentimento.
Gratidão sabe, é uma situação verdadeiramente que não dá para a gente, sabe, ter uma comunhão com esse tipo de encantamento chamado ingratidão. Nós não podemos ter nenhum relacionamento com esse encantamento chamado ingratidão. Nós precisamos todo o tempo preparar um altar de gratidão para Ele. Ele enviou seu Filho unigênito para que eu e você tivéssemos uma comunhão, uma reconciliação com Ele, como Pai. Isso aí é você se conscientizar. Ele enviou o Senhor Jesus para sofrer, sabe, morte de cruz, para que eu e você viéssemos reconciliarmos com Ele. Ele merece, pelo que Ele é, não porque Ele pode nos proporcionar, mas pelo que Ele é. Você abrir mão, você renunciar para ter um relacionamento com Ele, porque Ele fala que Ele é o cabeça da congregação. E nesse momento é pela fé que nós estamos aqui, sabendo que Ele tem nos condicionado, através do seu sustento, de estarmos desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele através dos cultos da igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele espera de nós dependência. Não, eu não sei viver sem Ti, Jesus. Eu não sei viver sem Ti, meu Deus, El Shaddai. Eu não sei conduzir os meus dias sem o Seu prover. Quando Moisés orientou aquele povo que estava escravo, 430 anos escravo, era o propósito de Deus? Não era o propósito de Deus, mas eles escolheram. E hoje nós estamos decidindo aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Eles passaram 430 anos escravos, passando barro, porque escolheram. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de escolher viver a eternidade sem sofrimento. Mas Ele revela que essa atitude parte de nós desenvolvermos a salvação. Parte de quem? Dele? Não. Ele já nos deu pela graça a salvação. Mas Ele diz que é através da fé, através de nós desenvolvermos a salvação que Ele já nos proporcionou. Então, igreja, quando viu o desânimo, fala não para o desânimo. Quando vem a incredulidade, não vou ser derrotado por você, não, incredulidade. Eu vou vivenciar como é o Deus que Ele espera. Eu como filho e Ele como pai. Então é isso que nós precisamos. Moisés, olha, esse povo está 430 anos, mas não é isso que eu proclamei para eles. Eu vou tirá-los daí. Aí Deus começou a dar um condicional para eles aprenderem a ser dependentes, para eles exercitarem a fé. E o que Deus fez? Olha, vocês vão para um deserto. Eu vou sustentá-los. Tem que crer pela fé. Vocês vão vivenciar a salvação eterna. Eu tenho que viver essa promessa pela fé. É isso que Ele espera da igreja, congregando, fazendo acontecer. Não, eu estou nessa expectativa que Jesus vai voltar e Ele me encontra na posição que Ele deseja. Então Deus falou para Moisés: Moisés, eles vão para o deserto e eu vou mandar maná. Agora tem um condicional. Esse maná é diário. Fala para eles pegarem tudo que deseja para aquele dia, para não guardar nada para o dia seguinte, porque no dia seguinte eu vou estar aqui para sustentá-los. É isso que Deus espera. Então aquele povo que saiu do deserto, eles precisavam exercitar a fé, a confiança. E aí o que acontece? Moisés orientou. Aí aquele povo fez o quê? Não, que amanhã pode faltar. Levou tudo para casa, fora da proporção que eles necessitavam. Aí o que aconteceu? No dia aquele outro dia, estava tudo com mau cheiro, apodreceu.
tudo que sobrou apodreceu. Então, é Deus falando comigo, contigo, querido. Cada dia, nosso Deus diz, basta o mal de cada dia. E Ele está pronto para nos dar o livramento que nós precisamos a cada dia. Amém. Aí no dia seguinte, olha, vocês já aprenderam, não já? Então leva só o que vocês precisam para esse dia. Porque no dia de amanhã, Deus vai prover. Eles, como, sabe, eles foram adestrados. Aí na sexta-feira, o pai falou, agora manda eles levarem para hoje e para amanhã. Aí eles levaram para sexta e para o sábado. Chegou no sábado, tudo certinho. O maná saudável. Porque o nosso Deus diz que naquele dia, no sábado, era para eles ter uma comunhão com o Pai. Naquele dia era para preparar altar de gratidão ao Pai, por tudo que Ele tinha provido na semana que passou e por tudo que Ele ia prover na semana que estava por vir. Então, no primeiro dia da semana, você está aqui, Senhor, o Senhor me sustentou essa semana. Foi através da sua misericórdia que eu não fui consumido. A minha família não foi consumida nessa semana que passou pela sua misericórdia. Então estou aqui em agradecimento e consagrando essa semana que está por vir a Ti. E Deus se agrada disso. É um maná. Essa semana é um maná. A semana que passou foi um maná que Deus proveu para nós. Essa semana que está começando hoje, Deus está provendo um maná. Quem está entendendo essa mensagem? Então o nosso Deus, Ele quer que nós viemos em todo tempo como Pai. Ele tem tudo que nós como filhos precisamos. Mas nós temos que saber a conduta, a logística, o condicional. Por isso o nosso Deus colocou, escuta isso, já vamos encerrar, Filipenses 4:6. Olha o que o Pai fala para você essa manhã. Isso é Deus aqui nesse lugar, provendo para nós uma mensagem no dia do Pai biológico nesse mundo, nessa terra dos viventes, que nós precisamos ter essa logística. Não, mas nós temos um Pai celestial. E Ele tem provido o sobrenatural para a gente resistir àquilo que quer levar a gente para o inferno. Resistir à falange do mal que deseja levar a gente para um sofrimento eterno. E Ele está nos condicionando a vivenciar uma fé que venha trazer a convicção. Não, eu estou pronto, Senhor. Não por minha preciosa, sabe, vontade. Não, é pela sua preciosa vontade. É isso que Deus espera. Ele é que nos condiciona, Ele que é o autor da nossa fé, Ele que faz a gente se indignar contra aquilo que quer nos prejudicar na dimensão espiritual. Então, agradecimento a Ele através desse culto. Ouça o que Deus vai falar para você. Você veio aqui como filho, você veio aqui como filha, ouça o que Deus está falando e toma posse dessa promessa. Toma posse, porque Ele é teu Pai. Entra nessa dimensão, sabe, do sobrenatural. Ele é meu Pai e está nessa manhã falando comigo. A primeira voz vindo do céu ao meu coração, ao meu espírito, através do Pai Celestial. Você vai ter uma comunhão com o teu pai traz uma promessa para você. Você não tem a convicção, não, meu Pai, Ele vai fazer porque Ele está falando que vai fazer. Então o nosso Pai Celestial está falando que vai fazer. Será que a gente tem esse momento de fé com Deus? Então ouça isso, ó, meu filho, minha filha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Quem fala? O Pai. É Ele, o Deus amoroso, o Deus que enviou o seu Filho. Ele já deu o melhor dele, por mim e por você. E Ele está falando sobre os detalhes da nossa vida secular, os detalhes. Eu estou precisando muito, eu creio que você está precisando muito, que Deus venha trazer realmente respostas para algumas situações que nós estamos precisando. Mas Ele está falando para você essa manhã, pela fé. Ouça o teu Pai. Hoje é dia dele. Mas Ele que está nos presenteando. Escuta isso, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante do teu Pai Celestial. Quem pode dizer amém? Amém. Ele é Deus? É. Ele é soberano? É. Ele é tudo? É. Mas Ele é nosso Pai.
Ele que nos deu esse título de filhos. Olha isso. Ele nos deu verdadeiramente o direito de tê-lo como pai. Quando ele olhou para Abraão, ele falou algo sobrenatural sobre Abraão na terra dos viventes. Ele chamou Abraão de amigo. Você examinando a Escritura, tu vê, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, chamou Abraão de amigo. E ele nos considera, como filhos. Quem pode dizer amém, igreja? Isso aí é algo sobrenatural. Ele nos considera como filho, ele merece a nossa atenção, ele merece nós estarmos na frequência. Eu não posso me distrair, sair da frequência, porque isso é espiritual. Isso é espiritual. Você está na frequência, Senhor, da mensagem, da palavra. Por isso o nosso Deus diz que Ele sabe o que nós vamos gerar através do nosso falar, antes mesmo que as palavras cheguem ao nosso lado, porque Ele sabe dos detalhes. Eu estou na expectativa, porque você confessar um Deus, que Ele é tudo, e não viver, sabe, a generosidade desse Pai, é necessário nós provocarmos os cuidados dele, através do culto. Senhor, esse culto é para ti, Senhor. Eu quero entrar na frequência, eu quero, Senhor, assim como aquele homem, Estevão, ele estava sendo apedrejado, ele podia estar distraído, sabe, ofendendo aqueles que estavam apedrejando ele, olhando para um lado, olhando para o outro. Não, ele sendo apedrejado, ele olhou para o céu e não tirou os olhos. E diz a Santa Escritura que ele viu a glória de Deus. Os olhos dele estavam onde? Direcionados. Acabou. Ele não estava, sabe, ofendendo quem estava apedrejando, ele estava só orando, estava em comunhão, ele estava na sintonia. Meu amado, em nome de Jesus, prestar um culto a Deus faz a diferença, claro que sim, em nome de Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui, nós queremos entrar na frequência. Senhor, meu Deus, oh Pai, eu estou ouvindo a tua voz, eu tenho que dar atenção a ti. O Senhor está vendo que o meu ouvido espiritual está aberto somente para te dar atenção. Aí Ele honra. Oh. É assim mesmo, Deus. A gente está aqui, mas é uma luta. É uma luta. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E ele está falando, ó, em alguns detalhes. Não é em alguns detalhes. É em tudo. Não é em alguns detalhes. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante do teu Pai as vossas petições, pela oração, pela súplica. Então, em nome de Jesus, meu irmão, é Deus falando. Fale comigo. Conversa comigo como meu filho. Como é que eu posso conversar contigo, Pai? Através das orações, através das súplicas. Eu sou teu Pai. Não ande ansioso, não ande ansiosa. Eu sei o quanto você está precisando, mas tem uma logística, que nós possamos entrar na dimensão, sabe, do sobrenatural, para nós obtermos as respostas. Eu não vejo Jesus, sabe, vivenciando uma petição e ficado no seu tempo de missão na terra, ficasse, e, sabe, insatisfeito com a petição, insensível com a petição. Não! Em todo tempo. Teve um momento que uma mãe saiu, precisando ver a sua filha liberta de demônios. A Bíblia fala que ela estava endemoniada, essa filha. E ela saiu para ter uma resposta do Senhor Jesus. Nenhum momento ele ficou. Não.
atenção total àquela mulher, porque viu a maneira conforme ela se chegou a ele. Teve impedimento dos próprios discípulos, mas ela chegou. Ela não deu atenção, nem um que estava à esquerda, nem um que estava na direita, não deu atenção. Ela só deu atenção naquilo que ela estava querendo realizar. O Senhor Jesus, ele não ficou, sabe? Ele ficou atento. Assim como ele espera que nós fiquemos atentos quando ele dá a orientação. E aquela mulher chegou e falou: olha, minha filha está endemoniada. E o Senhor Jesus proferiu uma palavra para ela, que ela poderia se indignar, mas aquela palavra trazia um sustento, porque toda palavra que sai dos lábios de Deus traz sustento. E o Senhor Jesus falou para ela: não é bom dar o pão dos filhos, olha como é que ele nos considera, para os cachorrinhos. Ela poderia ficar indignada com essas palavras, mas ela obteve um momento com Deus que ela não, sabe, ela não ficou constrangida com aquelas palavras. Agora, olha o que ela respondeu, em súplica, em oração. Olha aí. Em tudo, porém, seja conhecida de Deus através da sua oração, das suas petições. Então, o que ela fez? Ela fez uma oração para o Senhor Jesus. Mas, se sobrar um pedacinho desse pão, e os cachorrinhos se alimentarem, é o que nós estamos precisando, eu e minha filha. Quando o Senhor Jesus ouviu essa oração, essa petição, o que ele fez? Ele supriu aquela mãe, supriu aquela necessidade, porque ela estava antenada, ela estava ali, ó, eu vim sabendo que eu vou ter uma comunhão com um Pai que pode, mais do que eu penso e peço a Ele. Então, em nome do Senhor Jesus, atenção a quem? A Deus. Em nome de Jesus. Isso pode não fazer conforme você acha que vai fazer, mas quando fechar os olhos, Deus vai ver quanto você prestou culto a Ele com todo o teu ser. Quando fechar os olhos, vai passar esse culto e Ele monitorando cada um de nós, monitorando todos os moradores dessa terra que teve a oportunidade de ter uma comunhão com o Pai, abriram mão. E aí o que acontece? O nosso Deus, Ele diz que aquele que perseverar na confiança, na atenção, na vontade de ter um relacionamento mais íntimo com Ele, que esse relacionamento venha crescer mais e mais em intimidade com Ele. Aqui nós estamos com essa porta aberta, pregando o que? O Evangelho transformador, pregando aquilo que nós precisamos ouvir, pregando porque está cortando aqui. Em nome de Jesus, eu estou na expectativa, Pai, nesses dias estão por vir, eu estou na expectativa que esse ano, Jesus, eu creio que as minhas petições, não pelos meus méritos, mas pelo seu amor imensurável, o Senhor vai nos atender. Porque eu tenho colocado petições diante dele, que só Ele pode fazer, só Ele pode me dar resposta. E eu creio que no tempo oportuno, eu creio que Ele já está agindo no nosso favor. E eu já estou nesse altar fazendo a obra de Deus com muito temor e tremor. Não é obrigação para mim, esses 20 anos, mais de 23 anos, eu estou pregando aqui nesse ambiente aqui. Em nome de Jesus, nesse ambiente da terra dos viventes. Me converti em 1996, primeiro momento que eu entrei na casa de Deus. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que Deus tem me conduzido e me orientado há 30 anos, em nome de Jesus Cristo. Porque nada que nós realizamos para Deus fica sem resposta. Então, igreja, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus pela comunhão
por vocês compartilharem comigo esse culto com o Espírito Santo. E eu creio nessa palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Sérgio Macaio. Eu sei dos detalhes daquilo que você precisa. E eu posso. Então, continua orando. Continua colocando as suas petições diante de mim. Porque no momento oportuno, você vai vivenciar. Então, em nome de Jesus, igreja, eu convido a você fechar teus olhos. Sabe? Em nome de Jesus, ora a Deus, Senhor. Senhor, o teu propósito divino eu tenho que priorizar. Então eu vim nesse culto, nesse domingo, priorizar a minha comunhão contigo. Eu tive uma convicção do Espírito Santo para estar aqui para priorizar a sua presença na minha vida. Eu quero, Senhor, olhar para o alto e não me desviar os meus olhos. Eu quero, Senhor, absorver cada palavra, cada tio da tua palavra. Eu quero absorver, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está trazendo sustento através dessa palavra. Eu quero te dar total atenção, porque o Senhor merece, Senhor. A minha atenção nesse momento do culto é priorizar a minha comunhão contigo. Então aqui estamos, Senhor. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Mas, Pai, receba esse culto. Receba o nosso agradecimento por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Continua, Senhor, nos conduzindo, nos orientando, para que a gente viva aquilo que nós confessamos, o Teu Evangelho restaurador. Abençoa nossos filhos, abençoa, Senhor, nossa família, abençoa, Senhor, com os seus princípios, cada parente nosso, Senhor. Salva eles, Senhor. Tira a cegueira dos olhos, Senhor. Em nome de Jesus. Não desiste deles, Senhor. Em nome de Jesus. Livra eles, Senhor, do sofrimento eterno, Pai. Nós te pedimos como filhos, pelos nossos familiares. Livra, Senhor, do sofrimento eterno, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos chama, Senhor. Nos chama em todo tempo, interceder pela nossa família com temor e tremor. Esse culto é para Ti, Senhor. Mas nós viemos aqui, Senhor, porque nós fazemos parte do Teu corpo, Pai. Porque o Senhor é a cabeça da igreja e nós somos a Tua igreja. Então, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse domingo tão especial. Obrigado por esse momento tão especial, tão significativo espiritualmente. E que nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus, cada vez mais desenvolver a nossa salvação, na certeza que o Senhor já está às portas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Obrigado porque a sua atenção é total. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que resolveu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem
eu sou. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Obrigado, Senhor. Nos leva agora na sua proteção onipotente. Nós consagramos esse culto a Ti, consagramos essa semana a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Sabemos que o único caminho que nos leva a ter um relacionamento com o Pai Celestial é Jesus. Ele é o único caminho. E nós sabemos disso. Então nós estamos aqui, Pai, nessa congregação, esses anos, falando sobre o Teu amor, falando sobre as Suas orientações, Pai. Para quem quer, para quem deseja, para quem realmente deseja. Então, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz que nós só teremos sucesso na nossa busca ao Pai se nós buscarmos o Pai de todo o coração. E nós viemos aqui nessa convicção que nós vamos, em nome de Jesus, ter a nossa eternidade, uma eternidade sem sofrimento. Obrigado, Senhor, por Tu ter nos escolhido para viver a eternidade ao Seu lado. Obrigado, em nome de Jesus. Obrigado, meus amados. Bom retorno, uma excelente semana.